Amém. De pé, em reverência à palavra do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 4. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 4, a partir do verso de número 16. Nessa igreja nós não projetamos a Bíblia no telão para estimular você a trazê-la consigo. Vamos realizar a leitura utilizando a versão King James. Diz assim o texto: Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos exclamavam maravilhas sobre ele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas questionavam entre si: Não é este o filho de José? No entanto, Jesus lhes replicou: Com toda certeza citareis a mim o conhecido provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum. E continuou a falar Jesus: Realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. No tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Assim também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras. E levantando-se, expulsaram a Jesus da cidade, levando-o até o topo da colina sobre a qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, precipício abaixo. Todavia Jesus passou por entre eles e seguiu o seu caminho. Então Jesus desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia, e no outro sábado começou a ensinar o povo. E todos ficavam deslumbrados com o seu ensino, pois que sua palavra era ministrada com autoridade. Entre mentes na sinagoga havia um homem possesso de demônio, ou seja, de um espírito imundo, que berrou com toda a força: Ah, que tu queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste destruir a nós? Sei bem quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, ordenando: Fica quieto e sai desse homem. Imediatamente o demônio jogou o homem no chão perante todos e saiu dele sem o ferir. Todas as pessoas ficaram maravilhadas e diziam umas às outras: Que palavra é essa? Pois até aos espíritos demoníacos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles se vão. Esse é o Evangelho de nosso Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Podeis assentar, ainda vamos ter mais um cântico.
és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. No nome de Jesus, sinta-se entre aqueles que fazem a família de Deus nesse lugar. É nosso desejo que o Espírito Santo esteja essa noite falando profundamente, intimamente ao seu coração. Deus constrói o seu templo no coração sobre as ruínas das religiões. Frase de Ralph Emerson, filósofo e escritor americano do século XIX. Eu não sei quantos de vocês têm acompanhado as notícias sobre o deputado Marcos Feliciano, que hoje se espalham nos jornais, revistas de grande circulação, noticiários de TV, redes sociais, sites jornalísticos, ou seja, em todos os veículos de comunicação de massa. Feliciano, 40 anos, casado, pai de 2 filhas, deputado pelo Partido Social Cristão, PSC, é também pastor da Igreja Assembleia de Deus. Ele foi recentemente eleito para presidir a Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara dos Deputados no Congresso, em Brasília. Até aí, nada de extraordinário. O difícil é tentar explicar o porquê de tantas manifestações contrárias à nomeação do deputado por parte de pensadores, artistas, políticos, religiosos, da imprensa, além de uma infinidade de grupos organizados e não governamentais que representam movimentos sociais. Nessa última semana, em especial, a polêmica parece ter atingido o seu auge. Feliciano, que até então era um ilustre desconhecido da grande maioria dos brasileiros, a não ser no meio evangélico, que está associado às denominações pentecostais, acabou projetando-se em praticamente todos os veículos importantes de comunicação, como a revista Veja, o jornal Folha de São Paulo, a Rede Globo, além de ser figura carimbada em milhões de manifestações na rede social Facebook e no Twitter. Tanta notoriedade em tão pouco tempo nos leva a questionar: o que teria feito Marco Feliciano para atrair para si tanto ódio e discriminação? As respostas começam a surgir a partir das falas do próprio deputado em entrevistas, cultos e na própria comissão no Congresso Nacional. Como vocês sabem, eu não faço críticas diretas a pessoas,
mas a ideias. Portanto, o que tratarei aqui não está relacionado ao cidadão, nem ao deputado, e muito menos ao pastor. A minha avaliação concentra-se, sobretudo, no que o próprio Feliciano afirmou, e não nos desdobramentos midiáticos e alguns, inclusive, exacerbados de suas falas. Ademais, minha análise não carrega nenhum tipo de viés que não seja a minha própria consciência no Evangelho e o meu direito também como cidadão de poder expressar a minha opinião estando em um país democrático e em pleno Estado de Direito. Entre as afirmações bombásticas que Feliciano fez nos últimos dias estão a de que os africanos e seus descendentes são amaldiçoados, porque têm em comum uma linha genealógica com um descendente de Noé, que antes da chegada à comissão, que agora ele está presidindo, o colegiado era comandado por Satanás. E para fechar com chave de ouro, a declaração de que foi Deus quem matou John Lennon, e que cada um dos 3 tiros devem ser atribuídos, um a Deus Pai, o outro a Deus Filho, e o terceiro ao Deus Espírito Santo. Isso sem contar num sem número de declarações consideradas pela imprensa e por críticos como de natureza homofóbica e racistas. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, José Wellington Bezerra da Costa, de 78 anos, 25 dos quais à frente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, maior denominação evangélica do Brasil, com cerca de 12,5 milhões de fiéis, afirmou o seguinte: o Feliciano é novo, jovem, inteligente, e eu creio que vocês são inteligentes. Vocês estão vendo que ele está querendo tirar proveito. Ele é político, está querendo tirar proveito desse troço. Ele está dando corda na coisa. O Marco Feliciano, bobo, ele não é. E aqui vale salientar que o Feliciano é pastor dessa denominação. Como eu afirmei anteriormente, não me interessa fazer juízo do homem, mas do que está por trás dele, do que ele representa, ou seja, uma arquetipia que revela o que a religião em nosso país está produzindo na sociedade. Feliciano é só mais um que soma-se ao grande coro da insensatez, do desequilíbrio, do uso manipulado das escrituras, da intolerância, da discriminação, do fundamentalismo, da retórica, da negociata, todos valores que hoje estão não só identificados, mas sobretudo encarnados no movimento evangélico no Brasil. No último ano, pastores reconhecidos dentro e fora do país, tais como Ricardo Gondim, Ed René Kivitz, Caio Fábio de Araújo Filho e Ariovaldo Ramos, deram declarações públicas de que não mais estão identificados com esse movimento, uma vez que ele, ao negar princípios da reforma protestante, valores e conteúdos da fé em Jesus e até mesmo as Sagradas Escrituras, afastou-se em definitivo do Evangelho e de sua proposta para a salvação e ressignificação do homem pecador. Essa noite, à luz do texto sagrado de Lucas capítulo 4, eu queria lhe demonstrar que estas questões não são novas, nem tampouco possuem apenas conexão com os dilemas e desafios da sociedade contemporânea. Muito pelo contrário, acontecem desde sempre, no palco da vida, que é o coração e a consciência dos homens, pois é mistério compreender que estamos lidando, no caso de Feliciano, e em outros,
com potestades que se movimentam em camadas espirituais há séculos, moldando e influenciando a cultura das sociedades humanas, construindo e manipulando sentimentos e pensamentos, fomentando a intolerância e a guerra, a perseguição e o juízo, a prisão e a morte. Nessa mensagem que eu intitulei Possuído pelo Espírito da Religião, vamos analisar coerentemente e cuidadosamente as características do pensamento que acaba por desencadear as ações dos indivíduos supostamente respaldadas pelo manto sagrado, mas que tristemente nada mais fazem do que negar-lhe os valores mais implícitos e as verdades mais patentes. Diante de nossos olhos e ouvidos está se configurando uma batalha, e no centro do ringue estão os evangélicos. A questão é: Jesus se envolveria com algo desta natureza? E mais, será que os que dizem nos representar têm de fato carisma e caráter para fazê-lo? As respostas vocês mesmos a encontrarão, e isso a partir de suas conclusões sobre o que iremos discernir no Evangelho. Mas eu não queria prosseguir sem antes convidá-lo a orar. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, os dias são maus, lembrando o que nos ensinou o apóstolo João. Os dias são difíceis, e como vivemos sempre em cada geração na expectativa da volta do Senhor, lembramos do texto a Timóteo, onde Paulo fala que nos últimos dias os homens iriam ser arrogantes, blasfemadores, jactantes, maliciosos, pervertidos. Nós estamos vivendo em meio à cultura do caos. Parece que quanto pior, melhor. O amor se afastou em definitivo do coração dos homens. A solidariedade, a generosidade. Nós estamos esvaziados de conteúdos porque nos alimentamos só de coisas. Somos a sociedade que pensa apenas em ter e negligencia tudo que diz respeito ao ser. Essa noite, diante da tua palavra, esclarece-nos o coração e a mente, para que possamos, em meio às trevas, andar na luz. Pois diz o salmista que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Com o perdão dos nossos pecados, por Cristo nós te pedimos. Amém. Meus amigos e irmãos, esse capítulo 4 de Lucas, do qual eu li apenas uma pequena porção, trata do início do ministério de Jesus. Se você for lê-lo desde o princípio, vai ver que ele começa com aquela narrativa do deserto, onde Jesus vai passar 40 dias colocando-se diante de Deus, e ali ele é tentado pelo diabo. Era uma reclusão necessária para que ele pudesse iniciar a jornada que estava proposta. Pois bem, saindo do deserto, Jesus dirige-se imediatamente para a Galileia. E isso muito provavelmente para cumprir a profecia de Isaías, que afirmava: Galileia dos gentios, caminho do mar, terra de Zebulon, terra de Naphtali, povo que vivia em trevas, viu uma grande luz, e aos habitantes da região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus se dirige para essa região de Israel, onde estão aqueles que não eram considerados hebreus, e ele começa a visitar cidades, e em cada uma dessas cidades em que ele se apresenta, sua primeira iniciativa é procurar a sinagoga.
Assim era o costume judaico de, em cada sábado, estarem reunidos na sinagoga e, conforme o texto que nós lemos, havia um momento propício onde o assistente ia no genizar, no local onde eram guardados os rolhos sagrados, uma espécie de armário, e trazia um daqueles rolhos para ser lido por alguém que naquele dia estava determinado para fazer aquilo. E é justamente essa narrativa que nós começamos a ver a partir do verso de número 16. Jesus chegando na sinagoga em Nazaré, que era a sua terra, era onde ele tinha crescido, era onde as pessoas o conheciam, não como um rabino, não como um profeta, e muito menos como um Messias, mas como Jesus, filho de Maria e José, que consertava a cadeira, que fazia a mesa, que ajudava o pai a levantar paredes. Assim ele era conhecido. E ele vem para a sua terra depois de passar pela cidade de Cafarnaum, que fica ali à beira do mar da Galileia. E em Cafarnaum ele realizou milagres extraordinários. E como as cidades não eram muito distantes, essas notícias correram, inclusive da cura de um paralítico. Por isso ele chega em Nazaré e chega naquela sinagoga e logo é convidado para fazer a leitura. Era uma deferência que se estava oferecendo a Jesus. Mas o que que Jesus está pregando? Ora, Jesus está pregando sobre o reino de Deus. E à medida que ele começa a pregar, os sinais começam a acontecer. A tal ponto que João envia alguns discípulos para ele, o Batista, e diz: é tu mesmo que virias ou nós devemos esperar um outro? E aí Jesus diz para os discípulos de João: olha, fala para João que os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os endemoniados estão sendo libertos, e aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. Que é mais ou menos a fala que ele começa a fazer quando pega o capítulo 61 do profeta Isaías. Veja qual é a proposta de Jesus, está aqui já a partir do verso 28, aliás do verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, e ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente, assentou-se, e na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus já disse ao que veio. Ele já anunciou qual era a sua proposta. E a sua proposta era paradigmática. Ela era uma proposta de ressignificação completa de tudo aquilo que até então a religião de Israel havia produzido. Mas o que aquela religião tinha a oferecer às pessoas? Ela tinha o templo, que era uma coisa extraordinária, que era suntuoso, que tinha milhares de sacerdotes trabalhando em turnos. Ela tinha os sacrifícios, que purgava pecados. Ela tinha todo um sistema de comércio que era feito em torno do templo, e muita gente se beneficiava daquilo. Ela tinha os rolhos sagrados dos profetas, e o Pentateuco, que era a Torá judaica. Ela tinha as instâncias de poder do Sinédrio, que faziam julgamentos. Ela tinha a tradição dos anciãos e dos fariseus, ou seja, tinha todo um conjunto de coisas já funcionando. E Jesus vem para desafiar tudo aquilo, porque ele entende que aquilo já havia se tornado uma potestade espiritual. Aquilo era um poder constituído com o objetivo de entorpecer, com o objetivo de desvirtuar, com o objetivo de cauterizar mente e coração, com o objetivo de oprimir, com o objetivo de defraudar.
E Jesus olha para a religião de Israel e enxerga nela uma potestade espiritual. E ele vem para pôr abaixo. Ele vem para destruir. Olha, é tudo tão parecido com os nossos dias que quando eu leio o texto parece que eu estou lendo o jornal. Parece que eu estou lendo o Facebook. Por isso eu queria lhe trazer para lhe ajudar a tirar suas próprias conclusões, a você fazer o seu próprio juízo. Eu quero lhe dar os elementos para você fazer as suas comparações sobre o que é o Evangelho e o que é religião, sobre o que traz vida e o que produz morte, sobre aquilo que foi proposto por Jesus e aquilo que ele próprio se determinou a destruir. 4 características que revelam se está presente na sua vida ou entre nós esse espírito religioso, algo que possui a mente e o coração dos homens para a sua própria ruína e destruição. Você quer saber? Em primeiro lugar, eu quero lhe afirmar que o espírito religioso demanda a barganha com a divindade. Isso é uma característica. Veja aí, se você quiser acompanhar, tudo está no texto, versos 22 e 23. E todos exclamavam maravilhas sobre ele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas questionavam entre si: não é esse o filho de José? No entanto, Jesus lhes replicou: com toda certeza citarei a mim o conhecido provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum. Olha, depois que ele pegou o texto, que ele leu, que ele apresentou uma proposta que já por si mesmo quebrava todos os paradigmas, de trazer libertação aos cativos, de pregar o evangelho aos pobres, de quebrar os grilhões dos algemados, de restituir a vista aos cegos, e aqui o texto está em linguagem alegórica em algumas dessas questões. Ele sentou-se, ficou todo mundo na expectativa, ele se levantou e disse: olha, hoje se cumpriu o que eu acabei de ler aqui, que Isaías escreveu algumas centenas de anos atrás. Hoje se cumpriu, eu estou falando de mim mesmo, esse aqui sou eu. E aí o pessoal ficou impressionado com aquele negócio. Se olha que coisa maravilhosa. Diz o texto que todo mundo se maravilhou com o que ele dizia. Todo mundo ficou encantado com a sua retórica, com a sua homilética. Todo mundo ficou embevecido com aquelas palavras tão bonitas, tão bacanas. Mas de repente começou a surgir uma questão. E essa questão era a seguinte: olha, está muito bacana, está muito bonito o que você falou, é muito legal, muito jóia, mas você não vai fazer nenhum milagre, não? Você não vai fazer algum negócio sobrenatural, não, aqui? Você não vai fazer alguma pirotecnia, não? Você não vai gerar alguma catarse, não? Porque nós precisamos de um Deus performático. Nós queremos um tremelique. Nós precisamos sentir uma coisa. E nós estamos na expectativa do que vai acontecer. Sabe por quê? Porque uma das características do espírito religioso é que esse espírito sempre quer fazer uma barganha com o sagrado. Veja qual é a afirmação deles no verso 23. Faze aqui em tua terra o que soubemos que fizestes lá em Cafarnaum. Faz aqui também que a gente acredita. Faz na minha vida também, Jesus, que eu vou te servir. Resolve o meu problema que eu vou na igreja. Faz uma mudança no meu casamento que eu começo a dar o dízimo. Resolve aquele terreno meu que está encalhado que eu vou participar de um ministério. É um espírito de barganha, de troca, de negociata. Esse é o espírito da religião. A religião carrega em si esse espírito.
As pessoas ficaram maravilhadas. Todo mundo achou uma bênção o que ele falou. Olha, isso é tão parecido com os nossos dias. Tão parecido. As pessoas às vezes pregam, obrigado, e todo mundo acha bonito. Olha que palavra maravilhosa. Mas que mensagem extraordinária. Mas que pregação linda. Mas quando chega o momento de se comprometer, quando chega o momento de colocar a mão na ferida, de meter a mão na lepra, de entrar dentro da lama para levantar a parede, ninguém quer. Todo mundo está na expectativa de que primeiro Deus faça alguma coisa. Isso revela o espírito da religião. Sabe por quê? Porque é retórica. Enquanto eles viram Jesus falando, eles disseram: ah, muito bacana, muito legal. Mas tu vai fazer o que aqui? É uma proposta que tem como postulação o seguinte: se houver alguma coisa, eu creio. É uma espiritualidade escravizada a uma divindade que tem que realizar coisas. Deus se torna agora obrigado a fazer milagre. E em alguns lugares, inclusive, o milagre tem dia marcado. Segunda-feira é culto para os encalhados. Terça-feira para quem tem problema financeiro. Quarta-feira é para quem está com bronca no casamento. Quinta-feira é para quem está com problema de saúde. Se o cara vier no dia errado, tem que voltar. Porque naquele dia a divindade só faz aquilo que está agendado. Sabe como é o nome disso? É feitiçaria. Isso não é evangelho. É outra coisa. Você percebe logo o espírito religioso quando você vê essa necessidade do extraordinário. Olha, meu querido, eu quero lhe dizer uma coisa: Deus está aqui, quer você sinta, quer você não sinta, quer você veja, quer você não veja, quer aconteça alguma coisa extraordinária, quer não aconteça nada de extraordinário, porque o extraordinário já é eu e você estarmos aqui. Porque não fosse o seu amor e a sua graça, a gente estava agora caindo em algum canto aí, em alguma sarjeta. A gente estava embriagado, a gente estava agora aí doido, saindo desse jogo aí, brigando, dando tiro, batendo um no outro, como a gente está acostumado a ver na televisão. Mas o fato de nós estarmos aqui ouvindo o Evangelho já significa que o maior milagre já aconteceu, e foi no coração, foi do lado de dentro, conforme fala o profeta Ezequiel: dar-vos-ei um coração de carne. Foi esse grande milagre que Deus fez na nossa vida. Mas nos nossos dias, os evangélicos estão acostumados a coisas assim, pirotécnicas. Tem que ter trimelique, tem que ter coisa esquisita, tem que ter gente rodopiando, tem que ter gente caindo no chão, tem que ter demônio, tem que ter até sonoplastia. Outro dia eu vi um vídeo no YouTube que tinha até um vento, e o cara dizia que era o vento do Espírito. Quando você vê essas coisas, pode discernir que ali existe uma possessão de um espírito da religião que está iludindo pessoas. Essa é uma religião toma lá da cá. Olha, muito bem, você já falou, já pregou, legal. Agora você vai fazer aqui o que você fez lá em Cafarnaum. Porque se você não for, pode ir embora, pegar a reta, porque para a gente não tem nenhum proveito. É uma religião que obriga Deus a estar sempre tendo que agradar as pessoas. Esse não é o Deus que se revela em Jesus. Jesus não é um produto que nós anunciamos com benefícios. Jesus não é um produto que a gente comercializa na empresa igreja. Jesus é o Senhor. Ele faz o que quer, quando quer, com quem quer, na sua soberania, e não faz tudo o que você deseja, mas tudo o que você precisa, porque Ele lhe ama, e conforme cantamos há pouco, o seu amor é incondicional. Amém? Em segundo lugar, eu quero lhe dizer que o espírito religioso é dogmático, sectário e jactancioso. Olha, 3 palavras novas para o seu dicionário. Se você não sabe,
você vai aprender: dogmático, sectário e jactancioso. Veja aí versos 28 e 29. Então todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras. E levantando-se, expulsaram a Jesus da cidade, levando-o até o topo da colina sobre a qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá precipício abaixo. Olha, tem igreja que a moçada pega Jesus e leva ele e põe ele do lado de fora. Sabe o que eu me lembro? Não sei se você assistiu, não sei se é da sua época, mas tinha um desenho chamado Os Flintstones. E nos Flintstones, quando terminava o desenho, o Fred Flintstone, que era um personagem, ele pegava um tigre, que era o gatinho deles, né? Porque o filme se passa na pré-história. Ele pegava o tigre e botava o tigre do lado de fora da casa. Aí o tigre pulava a janela, entrava e fechava a porta, e ele ficava do lado de fora batendo e gritando Vilma, que era a mulher dele, porque o tigre entrou, ficou do lado de dentro, e o dono da casa, que era o Fred, ficou do lado de fora. Olha, assim as igrejas fazem com Jesus. Elas pegam Jesus e botam Jesus do lado de fora. Diz: não, Jesus, aqui a gente já tem a nossa forma de fazer. Nós já temos a nossa maneira, nós já temos a nossa liturgia, nós já temos os nossos credos, as nossas confissões, os nossos dogmas. Nós já interpretamos a Bíblia da nossa forma, na nossa hermenêutica, conforme as nossas conveniências. Porque quando Jesus falou algo que foi contra as expectativas que eles tinham, eles disseram: como é o negócio? Nós vamos botar você para fora. E arrancaram ele de dentro da sinagoga, e iam jogar ele precipício abaixo, mas não era ainda chegada a sua hora. Sabe por quê? Porque uma característica do espírito religioso é que ele é dogmático, ele é sectário e ele é jactancioso. Além do problema da barganha que já tinha havido ali, eles já queriam que Jesus fizesse alguma coisa para mostrar para eles que valia a pena. Ainda tinha encoberta a incredulidade, porque no fundo o que eles estavam dizendo é: olha, a gente só acredita se você fizer alguma coisa. Faz algum milagre, cura algum aleijado, algum cego, transforma água em vinho, transforma pedra em pão, faz algum negócio, algum salamaleque que você vai ter que fazer, para a gente acreditar. Mas ainda tinham outras questões aqui que estavam subjacentes. A primeira é o dogmatismo. E o que é o dogmatismo? É que o judeu acreditava que eles eram assim uma linhagem especial. De fato, Deus separou um povo para se revelar mais intimamente, mas a graça de Deus sempre esteve estendida sobre todos. Nós vemos a graça em Jó, por exemplo, que não era um hebreu, era um oriental, e Deus fala com ele. É o fator Melquisedeque, aquele que aparece que não tem genealogia, e Abraão dá o dízimo a ele. Alguém recentemente me falou: não, porque no Velho Testamento estava todo mundo debaixo da lei, e no Novo estava todo mundo debaixo da graça. Eu digo: você está profundamente equivocado. No Novo, no Velho, antes e depois, está todo mundo debaixo da graça. Tudo é graça. Se não houvesse graça, não havia nem mundo. Mesmo na lei estava todo mundo debaixo da graça. O que era o dogmatismo dessa religião de Israel? Era essa arrogância de que eles tinham um DNA sagrado. Era um Deus que estava escravizado a genealogias, a etnias. Deus só falava com aquele povo, não podia falar com mais ninguém. Por isso que quando em Atos dos Apóstolos o anjo fala com Cornélio e Pedro é instado aí na casa dele, a primeira coisa que Pedro diz: olha, eu não posso entrar em casa de pagão, eu estou fazendo aqui uma exceção, porque Deus é Deus só dos judeus. Pedro, que tinha andado com Jesus, que tinha entrado na casa de Zaqueu, safado, mentiroso, agiota, que tinha comido na casa de Mateus, que era chefe dos publicanos, com a rafameia todinha na mesa, que frequentava os lugares nos quais Jesus ia, que ninguém entrava, porque ele falava com quem ninguém falava, ele sentava para comer com quem ninguém comia. Aí Pedro, agora, diz: não posso nem entrar na sua casa, Cornélio, você é um pagão, estou fazendo aqui uma exceção, porque Deus me deu uma visão.
Veja como era a questão do dogmatismo. Você quer ver espírito religioso? Todo lugar onde existe dogmatismo tem um espírito religioso. E o que é o dogma? O dogma é um ponto de chegada. O dogma é uma palavra final. O dogma é porque é. Para mim não, para mim dogma é ponto de partida. Não é só ponto de chegada, é ponto de partida também. Nunca feche questão sobre nada. Deus pode lhe dar uma revelação nova. Deus pode lhe trazer coisas novas. Deus pode lhe ensinar coisas novas. Como é ruim uma fé que fica escravizada a esse é porque é. O único absoluto que existe na Escritura é Jesus, meu amigo. O resto tudo é relativo. E ficam as pessoas crendo nessas sistematizaçõezinhas. Isso é bom para estudante de teologia. Quando eu comecei a estudar teologia e paguei teologia sistemática, eu fiquei louco. Disse, que coisa linda. Eu que gosto de sistema então, que sou da área de tecnologia. Eu fiquei encantado com teologia sistemática. É muito bom para brincar. Mas depois aquilo cansa, porque Deus não fica em caixinhas. É bom para organizar o pensamento, porque a gente tem essa herança aristotélica. Mas depois cansa, porque Deus não está preso a nada disso. Ele faz o que Ele quer. Ele quebra todas as regras, Ele contradiz todas as previsões. Mas esse espírito religioso é dogmático, ele estabelece as coisas imutáveis. O hebreu achava que só ele ia ser salvo. O hebreu achava que por ser descendência de Abraão, ele já estava com tudo pronto para recebê-lo no céu. Por isso que na parábola de Lázaro e o rico, Jesus parece que de forma a perturbar, Jesus de uma forma a trazer transtorno aos seus ouvintes, e até fazer um deboche, pega o judeu e põe no inferno, o rico, e pega o chechelento, o todo sujo e todo cheio de ferida, e bota no céu. Ele inverte os papéis, e aí o cara fica louco, porque Deus tem a liberdade de fazer aquilo que Ele bem entender. Amém, gente? O mensageiro, que era o profeta Elias, no caso, e depois o profeta Eliseu, ele foi enviado para além das fronteiras. Foi isso que Jesus falou. Ele disse, olha, eu chego na minha terra e é assim que vocês me recebem? Pois eu vou contar uma coisa para vocês. Na época de Elias houve uma grande estiagem, 3 anos e meio não choveu. Haviam muitas viúvas em Israel, mas ele não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a viúva de Sarepta, que não era da descendência, da genealogia do sagrado de Israel. Aí depois ele pega e diz, na época do Eliseu, que era discípulo do Elias, não é esse Eliseu aqui não, esse também é uma bênção, mas era o Eliseu de Elias. Ele disse, havia muitos leprosos em Israel, mas só um foi curado, que foi Naamã, que não era da linhagem de Israel, mas era sírio, mas foi curado. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, olha, acabem com esse sectarismo. Sectarismo é essa separação, é você dizer assim, eu posso, você não pode, eu sou santo, você não é, eu estou salvo, você não está. Era essa arrogância que havia no coração dessa gente. Era um Deus que estava preso a esses condicionamentos. E aí Jesus, quando colocou isso, o pessoal disse, esse cara está louco, vamos dar um pau nele, vamos pegar ele e jogar precipício abaixo. Diz o texto aqui, olha o que é que fala aqui, ó. Todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva, porque ele disse, olha meu irmão, Deus faz o que quer, com quem quer, quando quer. Ele não está preso aos caprichos de vocês, não. Aliás, Jesus saiu quebrando tudo. Ele quebrou o dia sagrado. O judeu não podia nem se questionar o sábado. A gente esteve em Israel, a gente viu que até hoje existe essa neurose sabática. Aí Jesus chega e diz, eu sou maior do que o sábado. Aí todo mundo surtou geral. Aí depois ele acaba com um lugar sagrado. Chega lá a mulher cananeia e diz, olha, a gente adora no monte, vocês adoram no templo, afinal de contas, qual é o lugar sagrado? Aí Jesus disse, lugar? Você ainda está nessa de lugar?
O lugar sagrado é o coração, filha. Porque Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não tem mais lugar. Agora todo lugar é lugar de culto. Você não vai no culto, você é o culto. Você não vai na igreja, você é a igreja. Está tudo errado o conceito. Agora em todo canto, Deus está em busca daquele que o adora em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Jesus sai quebrando tudo, as tradições sagradas, ele sai subvertendo tudo. Ele sai encarnando aquilo que ele entende que é essencial, porque a letra só se tornou o verbo, porque o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Amém, queridos? Esse sectarismo tornava Deus uma relíquia dos hebreus. É como se os hebreus dissessem: não, Deus é nosso. A gente achou, patenteou e agora é nosso. Você acha parecido com os nossos dias isso? Não. Você já ouviu alguma coisa do tipo assim: a salvação só pode acontecer na nossa igreja? Não é a mesma coisa, não é? A gente tomando posse de Deus, sabe o que é isso? Isso é um espírito religioso, isso é uma possessão da religião. Cuidado. São aqueles que se acham donos de Deus, como se Deus fosse um achado arqueológico. Você lembra daquela época daquele filme Gine é o Gênio, que o astronauta achava uma lâmpada enterrada na areia, tirava da lâmpada, saía um gênio? Olha, Deus não é um gênio da lâmpada não, meu amigo. Que uma denominação achou, não. E aí o cara diz: vem para aqui, porque é só aqui que você vai ser salvo. Só a gente que está certo, o resto do mundo todinho está errado. Só a gente que está certo. Sabe por quê? Porque nós somos o cartório do céu na terra. Se a gente não autenticar, Deus não valida. É a gente que escreve o seu nome no livro da vida. Que nós é que temos o livro, não é Deus não. E olha, se você não cumprir as coisas e não der o dízimo, a gente apaga. É isso que a empresa, a igreja, está fazendo aí. Para nossa tristeza, para nossa agonia, para o nosso desespero. Esse sectarismo produz isso. Sabe o que mais que ele produziu? Ele produziu uma coisa chamada antissemitismo. Sabe o que é? É uma perseguição contra os judeus que houve na história da humanidade. Esse povo é perseguido até hoje. Essa coisa de se achar diferente, exclusivo, dono da verdade, propriedade de Deus, gerou nas nações um sentimento de inveja, de revolta. Isso insuflado por forças outras, por potestades e principados. E nós fomos no Museu do Holocausto e ficamos chocados com o que vimos lá. 1,5 milhão de crianças mortas, a população de Recife. 6 milhões de judeus dizimados na Segunda Guerra. Sabe o que é isso? É o antissemitismo. Sabe do que isso é produto? Isso é produto desse sectarismo. Eu estava lendo uma declaração hoje de Benjamin Netanyahu, aquele primeiro-ministro de Israel. Ele disse: acabou-se o ódio contra os judeus, mas continua a perseguição contra o Estado judaico. Continua, ele diz, continua o mesmo espírito operando contra a nação. Sabe o que é isso? Isso é fruto desse sectarismo. E sabe uma outra coisa que a religião produz? Além de dogmatismo e além de sectarismo, produz jactância. O que é jactância? É arrogância, é presunção, é orgulho. Sabe o que é jactância? A minha igreja é melhor do que a sua. Só na minha que Deus opera, na sua Deus não opera não. Por que não opera na minha? Porque você põe uma roupa de padre e um crucifixo no pescoço, aí Deus não opera. Pronto. Você acredita que eu ouço isso? Você acredita que a pessoa questiona isso, veste, liturgia, paramento, como se Deus estivesse escravizado a alguma denominação religiosa? Isso aqui que restitui a beleza do culto, que é uma retomada da história do cristianismo. E as pessoas se engasgam com isso. Eu fui questionado por um que disse que não tomava Eucaristia aqui não, porque a gente molhava a obreia no vinho e quem tomava isso era Judas.
Judas foi aquele que Jesus molhou o pão e deu para ele. Disse, não, não é assim não, filho. Não foi. Vamos ver no texto lá. E todo judeu comia assim. Até hoje eles comem assim. Pega o pão, molha, seja onde for, e come. A gente viu muito isso no hotel. E o sujeito disse, não tomo não. Tem igreja que não permite você tomar a Eucaristia se você não for membro. Tem que ter carteira. Você vai tomar a Eucaristia, mostra a carteira de membro para poder participar da ceia. Então a mesa não é do Senhor, meu amigo, a mesa é sua. Porque na mesa de Cristo come qualquer um, na mesa de Cristo cabe qualquer um, na mesa de Cristo todo mundo que é batizado em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo pode participar. Aí a igreja diz, não, você não pode não. Por quê? Não, porque a gente não aceita o seu batismo. Por que eu não aceito o meu batismo? Eu não fui batizado em nome de algum. Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que eu não posso? Não, você não pode, você não é membro. Você não é da nossa confraria. Você não é do nosso clube. Você não faz parte da nossa lista de convidados. Você não está no nosso rol de escolhidos. Olha, meu amigo, na terra só a gente vai ser salvo. O resto tudinho vai para o inferno. Sabe o que é isso? É um espírito religioso jaquitante e arrogante que diz que só a sua igreja está certa, só o que você prega é verdadeiro, só da maneira como você entende é que as pessoas serão salvas. A salvação só se dá pela sua religião e pela sua denominação. Isso é coisa que vem do 2º século, para você ter uma ideia. No 2º século havia o seguinte questionamento: será que pode haver salvação fora da igreja? 2º século, estavam já discutindo isso. Isso vem até hoje. As pessoas achando que é a igreja que salva. Aí o sujeito diz, não, quando eu entrei na igreja, a minha vida mudou, porque aí a igreja me ajudou, porque aí aconteceu um milagre, porque eu fui na igreja, e não aparece Jesus, é só a igreja, e não aparece Jesus. Porque a igreja é iconoclasta, a igreja se tornou um totem, uma potestade. Tomou o lugar de Jesus, porque botou Jesus para fora. Ele chegar e dizer, não é assim não. Você está pensando o quê? Que você pode fazer milagre que não seja entre os hebreus, que não seja aqui na confraria, que não seja aqui no nosso clubinho? Vamos botar você para fora, Jesus. E eu lhe digo, meu irmão, as igrejas de hoje estão botando Jesus para fora. Tem igreja que Jesus não entra. Tem igreja que ele não pode sentar. Tem igreja que ele não pode fazer como aquele cântico, o homem de branco está passeando no meio da igreja. Ele não pode passear, está proibido de entrar. Que tristeza. Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer que o espírito religioso cauteriza o entendimento e calcifica a ação. Veja aí versos 33 e 34. Entre mentes na sinagoga havia um homem possesso de demônio, ou seja, de um espírito imundo, que berrou com toda a força: que tu queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste destruir a nós? Sei bem quem tu és, o Santo de Deus. Olha, aqui Jesus já tinha saído de Nazaré, já tinha voltado para Cafarnaum novamente. E aí em Cafarnaum acontece o mesmo fenômeno que havia acontecido em Nazaré. Ele vai para a sinagoga, começa a pregar, e veja o que diz o verso 32. E todos ficaram deslumbrados com o seu ensino, pois que sua palavra era ministrada com autoridade. A mesmíssima coisa que havia acontecido em Nazaré acontece em Cafarnaum. Ele começou a pregar e o pessoal disse: esse é o cara. Que pregador extraordinário, que mensagem maravilhosa, que coisa linda. Sim, e isso vai produzir o que na sua vida? Nada. Por quê? É para produzir alguma coisa na minha vida? Eu vim para cá para ouvir uma boa mensagem, eu vim para cá para ouvir um bom discurso, eu vim para cá para ter um momento de divertimento, eu não vim para cá para ter um momento de quebrantamento. Não me crie dificuldades. Mas veja se não é de novo o mesmo fenômeno que havia acontecido. Todo mundo dizendo: puxa, que coisa maravilhosa, que coisa linda.
E aí agora acontece um fato curioso. Está lá todo mundo dentro da sinagoga. Quando Jesus começa a ensinar e começa a falar, o cara fica possesso dentro da sinagoga. Como é que pode um negócio desse? Já imaginou ficar alguém possesso aqui agora no meio do culto? Primeiro que se alguém ficasse possesso aqui, vocês saíam tudo correndo pela porta. O cara ficou possesso no meio do culto. A pessoa. Sabe o que é isso? É justamente a possessão da religião, meu amigo. É o espírito religioso que possuía aquele homem. Veja, se não é. Essa possessão se revela no lugar do sagrado, porque ela é uma possessão causada pela religião. E olha, a possessão da religião escraviza. A possessão da religião oprime. A possessão da religião faz você um juiz do seu irmão. A possessão da religião leva você a odiar, a ser arrogante. Sabe o que é isso? Isso são marcas de alguém que está possuído por um espírito religioso. Está aqui no texto. Cuidado, se você identifica isso, cuidado para você não estar possuído. Pastor, o senhor acredita em demônio? Acredito, meu irmão. Não brinque de ser crente não, porque o diabo não brinca de ser diabo não. Acredito, já vi demônio, já expulsei demônio. Não acredito nesse demônio vagabundo de igreja que tem na televisão, que fica dando risada, gracinha, que o cara entrevista o demônio, para o comercial, depois o demônio volta, continua falando. Esse eu não acredito. Mas no diabo eu acredito. Paulo diz, eu não ignoro os seus ardis. Que há forças espirituais eu acredito, porque eu já vi elas em operação. Mas está aqui a situação. É essa religião que segrega. É essa religião que é um conjunto de regrinhas. É essa religião que transforma o ser numa lata, o coração numa pedra. É essa religião que mata. Sabe o que é isso? É esse espírito religioso que cauteriza o entendimento e calcifica a ação. É isso que aconteceu. A religião matou a consciência das pessoas. Elas estavam ali naquela mecanicidade. Todo sábado na sinagoga. A gente só trocou de dia, botou o domingo e é o templo, não é mais a sinagoga. Mas às vezes a gente entra nessa rotina do sagrado. Estava lá Isaías, fazendo as rotinas do sagrado, acostumado com aquela coisa, lendo os rolos, orando, e aquela rotina. Aí quando foi um dia ele viu Deus, vou morrer. Por quê? Eu vi o Senhor. Eu via Deus, vou morrer. Tão acostumado que ele estava com a rotina. Aí Deus disse, vou dar um susto a esse cara, vê mesmo, vice. Aí, vou morrer. Sabia tudo, na teoria. Mas na prática, não entendia nada. Está aqui essa gente, o cara estava endemoniado dentro da sinagoga. Fazendo aquela coisa toda, as tradições, fazendo tudo, os sacrifícios, dando esmola, fazendo as suas oblações, fazendo as suas... Aí possuído da religião, estava possesso. Quando Jesus começou a falar, o demônio disse, ei, peraí. O que a gente tem com você? Você veio atormentar a gente com essa nova doutrina? Não venha com isso não, está tão bom. Eu já peguei essa gente, já transformei eles em gente de lata, coração de pedra, a consciência cauterizada. Eles não sentem mais nada, já estão fazendo tudo mecanicamente, é tudo do piloto automático. Você quer roubar isso da gente? Isso tem um trabalho danado para fazer. Tem gente na igreja que já está assim no piloto automático, não se emociona mais, não se quebranta mais. Às vezes a pessoa está com o marido, com a esposa, com o filho, a pessoa começa a chorar, o outro já catuca, para com isso. Acaba com essa palhaçada. Todo mundo está olhando. A pessoa está se quebrantando, Deus está falando a ela, a pessoa, aleluia, Senhor. E o outro, para com isso, vamos pensar que a gente está em crise. Coisa horrorosa. A gente está na viagem, o bom na viagem é que todo mundo chorava ao mesmo tempo. Não? Então estava todo mundo em crise. Não? Todo mundo chorava. Às vezes a gente viu o cara se sustentando. Aí um fazia, todo mundo chorava. Mas é assim, nós ficamos sem sentimento, nós perdemos a paixão, nós perdemos o compromisso, nós perdemos o zelo, a alegria.
de colocar Deus em primeiro lugar, de dar a Ele o melhor das nossas posses, de dar a Ele o melhor das nossas coisas. Alguém questionou, poxa, o pastor na Semana Santa fez um bocado de arrumação aqui, botou um bocado de vela, ficou parecendo um harém, um bocado de pano. Eu disse, foi verdade, eu fiz mesmo. E alguém me perguntou no Facebook, para que as velas? E eu botei, por que não? Só foi essa a minha resposta. Ficou tão bonito, sabe o que é isso? É zelo. Sabe o que é isso? É paixão. Quando eu compro um negócio para minha casa, uma coisa bonita, um enfeite, eu fico olhando, eu gosto, acendo a luz, eu fico olhando, baixando bonito. Mas eu sinto mais alegria quando eu compro para a casa de Deus. Aí eu digo, foi para o Senhor. Isso foi para o Senhor, foi para o meu Deus. Ele merece. Mas aqui não, aqui a consciência já havia se cauterizado. Está aqui o homem possesso da religião, ele já estava na máquina, a máquina já tinha engolido ele. Ele já estava no piloto automático, fazendo aqueles ritos, cumprindo aquelas obrigações, seguindo aquelas leis, era tudo mecânico, mas não havia nada no seu coração. Por isso Jesus disse, esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso que Jesus disse, vocês estão me procurando porque eu multipliquei o pão, vocês estão com fome, vocês querem que eu resolva o problema da fome, mas vocês não têm fome de justiça, vocês não têm fome de Deus. Olha, tão parecido com a nossa geração. Gente que não tem apetite pelo sagrado, é um fastio de Deus. Gente que se entupiu de coisa, mas não tem algo no coração que alimente para a vida. E aí sabe o que acontece? Como a consciência não muda porque ficou cauterizada, e aí a fé vira um discurso oco, retórica de sofista. Os sofistas não tinham compromisso com a verdade, eles tinham compromisso com a lógica. Então ele podia lhe provar que uma coisa era lógica, mesmo que não fosse verdadeira. Eu olho hoje para os púlpitos das igrejas e parece que estou vendo um bocado de sofista pregando. Tudo desencontrado da palavra, com uma hermenêutica fajuta, com às vezes texto fora de contexto, com manipulações. O povo não sabe nem o que é Bíblia, engole qualquer coisa que seja servida. Se botar lixo na mesa, o povo pensa que é pudim e come. E assim vai se vivendo, e assim os dias vão acontecendo, e assim as coisas vão se arrastando. É uma tristeza, isso é o espírito da religião. O possesso estava dentro da sinagoga, na rotina do sagrado, cumprindo as leis, os cerimoniais, mas a sua alma estava dominada. E sabe o que acontece quando o entendimento cauteriza? Nunca se materializa nada na vida. Por isso que a metanoia é uma mudança de mente, não é uma mudança de procedimento. A mudança é na mente. Os valores entram pela mente. Por isso que o culto é racional, você tem que entender o que está fazendo. Porque quando muda a mente, e isso desce para o coração, aí vai se materializar em ações. Mas quando esse processo não acontece, e essa lógica é invertida, o sujeito vai primeiro fazer, antes de entender, aí é uma desgraça. Por isso que Tomás de Aquino dizia, eu preciso entender para crer. E é verdade, eu também tenho essa necessidade, eu preciso entender para crer. Nem tudo eu entendo, tem coisa que Deus diz, isso aqui é para meu uso exclusivo, você vai ter que crer, porque o meu justo vai viver pela fé. Mas eu digo, Senhor, eu preciso entender, me ajuda, eu quero entender, Senhor, eu quero entender mais, me revela, me ensina, me mostra como é que é. E Ele tem sido sempre generoso, porque Ele sempre tem me mostrado. Mas é uma característica do espírito da religião, cauterizar a consciência e calcificar as ações. O possesso estava dentro da sinagoga. E você não se engane não, meu irmão, tem muito demoniado dentro da igreja. No dia que a gente inventar de fazer um culto aqui, começar a orar por a gente, vai começar a cair demônio aqui. Não se iluda não. Eu já cansei de ver isso dentro da igreja. Já cansei de ver isso. Tinha uma época na Betânia, lembra? Na vigília da sexta-feira, não tinha uma sexta-feira que não tivesse um endemoniado. Gente que estava ali vivendo dentro da igreja, participando de movimento e tudo mais, estava possuído. O que é isso? É esse espírito da religião que mata os sentimentos, as emoções, a paixão, o compromisso, o zelo, a santidade e transforma o cara numa máquina
E nunca ele vai ter uma experiência com Deus dessa forma. E em último lugar, o espírito religioso acaba por se tornar um flagrante estelionato da verdade. Veja aí os versos 35 e 36. Mas Jesus o repreendeu ordenando: fica quieto e sai deste homem. Imediatamente o demônio jogou o homem no chão perante todos e saiu dele sem o ferir. Todas as pessoas ficaram maravilhadas e diziam umas às outras: que palavra é esta? Pois até os espíritos demoníacos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles se vão. Olha, em último lugar, querido, eu quero lhe dizer que o espírito religioso acaba por se tornar um flagrante estelionato da verdade. É fácil você identificar. Estava todo mundo chocado que o cara tivesse ficado possesso dentro da sinagoga. Como é que pode um negócio desse? Um homem zeloso, cumpridor, um homem que conhece tudo, um homem que está aqui, a gente sabe, e aí ficou possesso. Estava todo mundo chocado, porque a exposição foi pública, foi flagrante. O cara foi pego com a mão na botija. Era um discurso que não se coadunava com a prática existencial. Ah, quanta gente é pega nisso. Um discurso de um jeito, uma prática completamente diferente de outro. Está aí os escândalos para você ver. Todo dia tem um blog, um site, uma revista, um jornal noticiando um escândalo de um pastor, de um líder, de um diácono, de um presbítero, de um bispo, de um apóstolo. Aí diz que dois apóstolos se encontraram, um olhou para o outro e disse: e aí, como é que você está? Eu disse: eu estou bem. Você é o que agora? Eu disse: eu sou apóstolo. E você? Eu disse: eu sou semideus, fui promovido. Está assim agora. Pois é, todo dia está aí os escândalos. Está aí todo santo dia. Sabe por quê? Porque parece que Deus permite que esses que vivem nessa retórica, nessa religião perversa, sejam expostos. Olha o que diz o texto: que o demônio jogou ele no chão perante todos. Todo mundo viu, ficou patente, não tinha como esconder não. E aí depois disso, sabe o que aconteceu? Ficou todo mundo sem entender. E aí eles disseram: mas que palavra é essa? Que mensagem é essa? Que pregação é essa? Que doutrina é essa? Meu amigo, isso é o Evangelho. Isso se chama a boa nova de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados. Aleluia. Essa é a boa notícia. Era isso que as igrejas deviam pregar. Mas infelizmente não é isso que a gente tem ouvido. E eu estou lhe dando aqui os elementos para você discernir o que é e o que não é. Tire as suas conclusões. Eu estou usando a Bíblia, não estou inventando o texto. Eu estou usando a Escritura, fazendo uma interpretação coerente. Olha, eu saí um dia aqui dessa igreja, tenho acabado de pregar. Quando eu estava ali fora, não tinha nem terminado o louvor ainda, uma pessoa saiu e veio me cumprimentar e falou: olha, que palavra maravilhosa. Eu já fui me lembrando desse texto. Que coisa linda, olha, eu nunca vi uma coisa dessa. Isso é bom, massageia o ego do pregador. Quando eu era mais novo, até que eu gostava de ouvir isso. Hoje eu disse: amém, tá bom, peraí, dá licença, Jesus, pega aí que é teu. Mas aí ela disse para mim o seguinte: que nova doutrina é essa que você está pregando? Eu disse: como? Não, eu queria saber que doutrina é essa que você está pregando. Eu disse: não estou pregando nova doutrina não, estou pregando o Evangelho. O que eu preguei foi o Evangelho. Eu disse: não, o Evangelho não. Meu filho, eu estou há 20 anos na igreja, eu nunca ouvi isso. Eu disse: é porque a senhora nunca ouviu o Evangelho. A senhora pode estar há 50 anos na igreja e nunca ter ouvido o Evangelho. Mas isso que eu estou pregando não é novo não. Isso é o Evangelho. É a mesma estupefação que eles tiveram aqui. Que palavra é essa? Que autoridade é essa? Que graça é essa? Que poder é esse? Isso é o Evangelho. Quando ele é vivido na sua integridade, ele faz todas essas coisas na vida de todo aquele que crê
Amém, gente? Mas o que nós temos hoje? Nós temos uma geração de incautos, de indoutos. Nós temos uma geração de ministros totalmente despreparados para a pregação. A teologia, um saber isolado, que não conversa com nada, que se acha melhor do que todos os outros. A hermenêutica do nosso tempo é a arte de se fazer o que se quer com o texto. Não é a arte de interpretar o texto, não. E aí Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos é a verdade que liberta. Porque o espírito religioso, ele acaba por se tornar um flagrante estelionato existencial. Sabe por quê? Porque quando é exposto à verdade, tudo vem à luz. Quando a verdade chega na nossa vida, tudo vem à luz. E não há libertação sem a verdade. Você quer ser liberto de toda e qualquer possessão de religião? Traga a verdade do seu coração. Encarne a verdade de Jesus e do Evangelho, e isso vai mudar a sua existência para sempre. Amém? Durante toda a semana a minha página no Facebook foi assolada com mensagens de gente de todo tipo que afirmava: eu sou evangélico e Marcos Feliciano não me representa. Eu não sei se aconteceu isso com você. Por outro lado, ninguém viu nenhuma postagem minha com coisa desse tipo. Aliás, você nem viu nem vai ver, porque não é necessário. O que eu penso está expresso no que eu prego, no que eu escrevo, que é de domínio público e pode ser facilmente acessado na internet. Essa mensagem mesmo, daqui a alguns dias eu vou disponibilizá-la como uma exceção. Não faço isso sempre, mas vou colocar. Entendo que é necessário. Nas últimas décadas do século XX, todos nós assistimos atônitos o que a religião e o fundamentalismo foi capaz de produzir. Mesmo depois de tantos avanços das ciências humanas, da natureza, sociais, das transformações tecnológicas, ainda estamos mais para seres pré-históricos do que para cidadãos pós-modernos. O conceito islâmico de jihad, que em árabe significa luta, foi criado no século VII. Desde então temos visto acentuarem-se a intolerância e o morticídio de pessoas no Oriente Médio, motivados pelo fundamentalismo religioso, que, simbiotizado com a política e com a economia, dão à luz a um monstro que devora nações e povos da terra. Entre os cristãos é atribuído a Santo Agostinho, que viveu no século IV, o desenvolvimento do pensamento chamado de teoria da guerra justa, segundo o qual uma batalha pode ser tolerada desde que haja fundamentação religiosa. Pois bem, o movimento das cruzadas, que desencadeou-se entre os séculos XI e XIII e produziu milhões de vítimas, apoiou-se fortemente nesse pensamento para justificar suas ações, que no fundo apenas disfarçavam sob o manto do sagrado as intenções de dominação imperialistas de países do Ocidente. Era matar em nome de Deus. Seja como for, o que temos diante de nós não é apenas um deputado tagarela, que através de bravatas e da retórica busca se promover e tirar obscurantismo o seu inexpressivo partido. Na verdade, o que temos é um corte muito mais profundo, que revela uma geração de cristãos despreparados, sem qualquer senso crítico e, o pior, sem absolutamente nenhum conhecimento das verdades do Evangelho de Jesus de Nazaré. Nós estamos hoje diante de uma polarização muito perigosa, que tristemente revela que nós, assim como ocorreu com João, quando pediu a Jesus para ordenar que descesse fogo do céu sobre os samaritanos, não sabemos de que espírito nós procedemos. Hoje a nação assiste a essa jihá de pequenas proporções, mas que pode muito rapidamente ganhar contornos graves e sérios. No fundo, o que fica posto é que nós, diferentemente do que pregamos, amor, graça, perdão, misericórdia,
Estamos apenas vivendo no disfarce, calcados num discurso fajuto, que apenas revela sentimentos de ódio, vingança, intolerância e desejo de poder. Se eu aqui fiz alguma afirmação leviana, eu já antecipadamente peço perdão. Nomes foram citados apenas para compor o mosaico sobre o qual o meu pensamento se ancora. Eu não desejo, e aqui eu reitero mais uma vez, criticar ou fazer juízo de quem quer que seja, mas apenas das ideias e ideais que essas pessoas professam defender. Quanto ao mais, você tire suas conclusões, porque na nossa comunidade todos são livres para entrar e para sair, para constituir os seus valores e os seus conceitos. E quanto a mim, eis o que eu penso. Já está registrado, e sem nenhuma demagogia, eu espero estar totalmente equivocado sobre o cenário que eu construí, não sobre os pontos que eu preguei. Eu não terei nenhuma alegria ou satisfação se vier num futuro próximo a constatar que estava absolutamente certo. Nós estamos num caminho de uma guerra santa. Nós estamos no caminho de um povo que hoje representa 40 milhões nessa nação, que é às vezes pastoreado e conduzido por gente maluca, que pode levar essas pessoas a fazerem aquilo que jamais é proposta do Evangelho. O deputado e pastor Marcos Feliciano foi agredido, inclusive, nessa semana que passou, por grupos radicais extremistas que não concordam com o que ele está fazendo. Eu posso não concordar com o que ele está fazendo, mas ele tem todo o direito de se manifestar, de dizer o que pensa, o que crê, porque nós estamos num Estado democrático. E muita gente pagou um preço para que isso fosse possível. Mas eu tenho medo que os evangélicos se levantem numa jihá santa e se lancem contra grupos, promovendo discussões e destruições e agressões, porque acaba entrando tudo numa insanidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos dê discernimento e a sua paz no nome de Jesus. Amém. além do que eu posso imaginar.